Olhar Clínico, com o Dr. Álvaro Furtado. Doutor Álvaro com a gente aqui nesse espaço importante hoje para trazer detalhes do Dezembro Vermelho, né? Aquele mês de conscientização no combate ao HIV, à AIDS, uma doença que no passado era algo que as pessoas contraíam, o vírus HIV, e morriam. Hoje as coisas mudaram, felizmente, doutor Álvaro, mas muita gente acaba esquecendo que a prevenção é fundamental para se proteger mesmo. Bom dia, doutor. Bom dia, Barão. Bom dia para o Renan, para os nossos ouvintes. Sabe, Barão, eu queria começar falando sobre dezembro, uma fala que nos anos 80 os pacientes lutavam para sobreviver. E agora, em 2025, os pacientes estão vivendo tanto tempo quanto alguém que não tem HIV, e nós, infectologistas, estamos virando geriatras dos nossos pacientes. Ou seja, a luta hoje é para envelhecer com qualidade de vida, né? E, obviamente, os avanços são notórios, né? Todo mundo conhece aí o programa nacional brasileiro com relação à questão da dispensação dos remédios, já de muitos anos, né? O Brasil é um país pioneiro, mas também Dezembro Vermelho é um momento, além de celebrar todas essas conquistas, falar sobre prevenção. E hoje, ainda, o último boletim epidemiológico de HIV/AIDS saiu ontem, o boletim nacional aqui, com 30 a 40 mil casos novos por ano de HIV. E é algo que dá uma dor no coração, porque essas infecções poderiam ter sido evitadas se as estratégias de prevenção chegassem para todas as pessoas que precisam, né? Hoje, além do uso do preservativo, que continua sendo uma grande estratégia de prevenção para as ISTs, não só para o HIV, nós temos profilaxias, né? A famosa profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, que é uma medicação que você pode fazer uso e que, junto com o preservativo, no modo de prevenção combinada, vai evitar praticamente qualquer possível infecção pelo HIV. Então, dezembro é mês de falar sobre isso, é mês de falar sobre estigma, preconceito, que ainda é algo muito forte para as pessoas que vivem com HIV. As pessoas sofrem bastante ainda estigma, e muitos mitos que não foram quebrados, que deveriam ter sido quebrados já, porque a doença, a epidemia de HIV já tem mais de 40 anos. Tem gente, Barão e Renan, que ainda acha que HIV encosta, pega beijando, comendo no mesmo prato, né, com mitos que precisam ainda serem discutidos de forma geral com a população. É um ponto importante esse, a gente está falando de uma infecção sexualmente transmissível, né, a partir de relações sexuais desprotegidas, em situações de risco, e tem um ponto importante que o senhor traz, e eu queria esmiuçar aqui um pouco mais, até para abranger um pouco mais a nossa audiência. Há um estigma, um preconceito muito forte com relação a essa doença, de que ela estaria localizada apenas em uma população, na população de homens que faz sexo com homens, quando qualquer pessoa com vida sexual ativa pode, eventualmente, se infectar com HIV ou com qualquer outra infecção sexualmente transmissível. E um ponto que justifica esse argumento é um divulgado nessa semana, inclusive, da erradicação da chamada transmissão vertical, né, dos bebês de mães que têm o HIV, e agora esses bebês estão nascendo sem a doença, uma coisa que tem que ser valorizada, um destaque importante, mas que mostra também que mulheres heterossexuais, por exemplo, podem ter o vírus, né? Muito bom, Renan. Vou fazer, nossos ouvintes estão aqui escutando a gente agora, fazer uma pergunta para você que está escutando aqui. Você seja sincero na sua resposta, nossos ouvintes. As últimas 5 vezes que você teve alguma atividade sexual, você usou camisinha nas 5 vezes? Se a resposta é sim, tá tudo ótimo. Se a resposta é não, você é uma pessoa vulnerável, independente da sua orientação sexual, a pegar HIV ou algum IST. Então, se você tem qualquer contexto de vulnerabilidade, que é risco, você não consegue usar 100%, a palavra é 100% das vezes, você pode e deve se testar com frequência, procurar os serviços para fazer, tem testes rápidos disponíveis no SUS, espalhados por todo o nosso país, e também pensar em acoplar, em associar as suas modalidades de tratamento à PrEP. Porque cada um tem que fazer uma análise da sua própria vida sexual. Saúde sexual importa, é um assunto negligenciado. Às vezes você vai no médico, o médico pede colonoscopia, pede exames laboratoriais, mas esquece de pedir sorologias, esquece de perguntar sobre a sua vida sexual. Então, já que existe essa falha, muitas vezes, do profissional, então converse e você pergunte: eu quero fazer exames, eu tenho um comportamento que às vezes eu não consigo usar preservativo 100% das vezes. Então não é vergonha falar sobre esse assunto, e quando você faz um diagnóstico rápido de qualquer IST, incluindo HIV, todas têm tratamento. Como a gente falou no começo aqui da entrevista, o HIV é uma doença que evoluiu muito. O problema é que a gente pede paciente por estigma, por medo, por preconceito, medo de falar sobre sexo, medo de falar sobre prevenção. E realmente, a PrEP é uma estratégia bastante poderosa. A gente não pode ter o luxo de não usar a PrEP, sendo que ela é muito efetiva para barrar a infecção pelo vírus HIV.
Doutor, a gente já falou algumas vezes sobre vacinas aqui nesse espaço, né? Sempre uma possibilidade que está sendo tentada há um bom tempo. Quais são os últimos avanços? Qual é a perspectiva de fato termos uma vacina contra o HIV? Olha, Barão, infelizmente não foram avanços, foram reveses por causa de corte de financiamento do governo americano. Muitos estudos de vacina para HIV que estavam caminhando, vacinas de RNA mensageiro. A gente tem um pouco de preocupação porque ciência depende de investimento, ciência depende de dinheiro, política pública depende de tudo isso, né? Implementação de tecnologias. Então a gente teve no corte do PEPFAR, né, uma ajuda histórica do governo americano para a ciência, para países de implementação de tratamento, de prevenção, ela foi pulverizada no começo do ano, talvez a gente consiga reverter isso. Então, infelizmente, quase todos os estudos de vacina dependem de investimento, de grana sendo injetada dentro desses estudos. Isso realmente, nos últimos meses, tivemos reveses muito complexos e a gente espera que esses estudos continuem acontecendo. Seria muito bom ter uma vacina preventiva para HIV, para você fazer antes da pessoa começar a ter vida sexual, para que a gente conseguisse ter um aliado a mais na prevenção. Infelizmente, não temos, depois de mesmo 40 anos, uma vacina para o HIV. Não significa que nunca teremos, então vamos torcer para que os estudos sejam retomados, que a gente tenha novas perspectivas e que a gente consiga ter, além de camisinha, além de PrEP, uma vacina preventiva para esse vírus. Hoje a gente tem essas medidas de prevenção que o senhor estava falando, né? A camisinha, a PrEP, essa profilaxia antes da exposição, e a PEP, né? Que é uma profilaxia para pessoas que se expõem, que passam por situações de crime sexual, enfim, que podem ter algum tipo de contato com infecções, com pessoas infectadas. E a gente tem também agora uma novidade que seria a PrEP injetável, né? Uma injeção e que dispensaria o uso do medicamento todos os dias, que é algo que se aproxima, talvez, dessa proteção aí da vacina, né? Muito bom, Renan. Nos últimos anos, a ciência estudou e chegou em plataformas de prevenção injetáveis, em vez de tomar remédio todo dia. Imagina só você, ouvinte que está escutando a gente, tomar uma injeção a cada 2 meses que protege o próximo de 100% contra a infecção pelo HIV. Essa medicação já existe, foi aprovada pela FDA e esse ano está disponível na rede privada do Brasil. É uma medicação realmente muito eficaz e mais espetacular ainda. O ano passado a gente aprovou e esse ano a OMS respaldou uma medicação para prevenção a cada 6 meses, feita de forma subcutânea na barriga, como se fosse 2 injeções que você faz lá janeiro e julho, e com nível de proteção nos estudos também próximo de 100%. Essa medicação é chamada Lenacapavir. E o problema é o custo de tudo isso, né? Quando a gente vê a epidemia brasileira de HIV concentrada em pessoas pobres, que moram em regiões periféricas, pessoas pretas, então que não têm acesso nem à PrEP oral, quanto mais as tecnologias injetáveis. Então, quando a gente fala de resposta global da epidemia, isso depende dessas tecnologias chegarem para quem realmente precisa. Isso depende de articulação política, de financiamento, de ouvir comunidade, ouvir resposta da sociedade civil e ter uma implementação que seja ampla, não só para pessoas de sempre, pessoas que têm nível socioeconômico mais alto. Então, se a gente não consegue acabar com casos novos. Lembrando que tem 9 mil óbitos por ano de pessoas morrendo de AIDS no Brasil ainda. Isso realmente não é nada agradável, sendo que a gente tem esse painel diverso de prevenção espetacular que poderia pulverizar esses casos novos de HIV. Alerta importantíssimo, doutor Álvaro, nesse dezembro vermelho. A gente sabe muito bem que os avanços são reais, as pessoas conseguem sobreviver, como explicou o doutor Álvaro, não morrem imediatamente quando contraem o vírus, mas muita coisa ainda pode avançar e principalmente a prevenção. Doutor, sempre bom tê-lo com a gente aqui no Band News Station. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço para o senhor. Até mais. Até mais. Abraço, Barão. Abraço, Renan. Ótima semana para todo mundo.